Portanto, vamos dar início a essa sessão de perguntas e respostas. Primeiro, parabenizar pela palestra educativa, rica, que ela lhe dê um conhecimento, longevidade, para que mais gente beneficie-se deste conhecimento. Amém. A minha questão cinge-se das 7 pessoas que estarão no trono de Allah, e uma das pessoas é o justo, nesse caso, o líder justo. Enquanto abordava, falou da situação em que uma esposa e um pai, uma situação em que o marido não pode ser injusto numa situação em que o pai está errado sobre sua esposa. Aqui a questão me aparece, visto que diante de Allah, a posição em que os pais ocupam é uma posição, se comparada a outras posições, que é a número 1. E diante das melhores ações que um ser humano pode fazer, a melhor é servir os seus pais. Portanto, eu queria perceber qual deve ser o posicionamento meu, por exemplo, casado, diante dessa situação, visto que meus pais, diante de Allah, têm uma posição muito importante e minha esposa, claramente, também tem uma posição importante. Qual deve ser o papel do homem nessa situação? Ok. Está a falar, há um momento em que a esposa quer uma coisa e o pai quer outra coisa. E tu sabes quem tem razão. Portanto, dá razão quem tem razão. Tendo em conta a posição que o pai ocupa. Tendo em conta, olha os versículos do Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist, walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin." Sejam justos por Allah. Sejam justos. Por mais que seja contra vós próprios, ou contra os vossos pais, ou contra os vossos parentes. A justiça deve prevalecer. O que você tem de saber fazer é mostrar aos teus pais: olha, pai, eu acho que não é a posição mais correta, ele tem razão. Tem a ver com a forma como você vai falar. Não é ir berrar para os teus pais. Allah diz: você não tem de exaltar, berrar para os teus pais, mas falar bem, chamar a razão, é o dever que todos nós temos. Al-Islam yu'ti kulli dhi haqqin haqqahu. O Islã dá todo detentor da razão a sua devida razão. Então, quer dizer que a tua esposa, mesmo tendo razão, ela está errada. Porque o teu pai está a querer uma coisa. A questão residia pelo grau que os pais ocupam. Sim, os pais ocupam em tu obedecê-los. Mas Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq." Não há obediência à criatura onde há desobediência ao Criador. O Criador está a dizer você ser justo. Se você obedece à criatura, que é seus pais, na desobediência do Criador, você não pode fazer. E suponhamos, seu pai disse: não vai para a mesquita. Está na hora de falar? Não vai para a mesquita. Não faz falar. Allah diz para obedecer os pais. Como é que farias? No outro versículo Allah diz: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَنِ الْمَعَاصِي se eles te... Para shirk. Sim. Como é que farias? Depois do hadith que acabou de dizer e traduzir, deu para perceber que... O importante, o que nós deparamos, problema na nossa sociedade, juventude em particular, falam mal com os seus pais. Berram para os seus pais. Uns até batem os seus pais. Isto é grave. Isto é grave. Você tem de saber dizer não. Boas maneiras. Boas maneiras. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. É o que Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer. Falamos bem para as pessoas. Até para Musa, quando Allah disse para ele falar com Firaun, Allah diz: بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Fale com ele. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Fale para Musa, que estava a dizer, o Firaun estava a dizer que eu sou Allah, eu sou o vosso Criador. O dono, o verdadeiro, está a dizer: vai lá falar com ele, fala de boas maneiras. Fala de boas maneiras. O que falar do seu próprio pai? Fala de boas maneiras, mostra que eles não têm razão, que a sua esposa tem razão, não é? Mas de boas maneiras. Agora, o problema também é você sempre dar razão à esposa, mesmo estando errada, a tua esposa sempre que tem razão. Então, a justiça, não é? É importante. Não é? Quem tem razão, quem não tem razão, não tem razão. Assim como a esposa, você tem que saber dizer também que ela não tem razão, de boas maneiras.
Mais questões? Para aqueles líderes que entram nas eleições e depois acabam carregando o voto ou enchem urnas, quais são os conselhos para eles? Líderes fazem o quê? E geralmente, atualmente, muitas das vezes os líderes religiosos são usados para a política. Para encher urna. Sim. Líder não enche urna. Líder não enche urna. Líder não enche urna. Alguma coisa que não está certo. O líder não faz isso. Isso eu lhe garanto. O líder não faz isso. Nem tem acesso à urna. Tem quem faz isso, não é? Se isso acontece, tem quem faz, mas não é líder. Sim? Não, o líder também não valida o resultado. Quem valida o resultado é a CPE, CDE, CNE. Não é líder. É que ele falou também este assunto na conferência, né? Eu gostaria de saber, será que tem provas? Existem líderes que você já viu ou ouviu? Porque isso é uma acusação muito forte. De facto, é preciso, quando nós falamos, temos que ter evidências. Quando tu dizes que tal fulano fez isso, tu tens que ter evidências, tem que ter provas que de facto isso aconteceu. Se você está a ouvir e não tem prova, você está a fazer uma acusação. Por exemplo, é uma acusação no Sharia. Você tem que provar. Tem que dar exemplo de zina. Zina. Você está a ver duas pessoas estão a cometer zina, estão a praticar adultério. O Sharia, para preservar a imagem da pessoa, para a pessoa não ficar defamada, porque o prestígio, a honra de um crente é extremamente alto, é sagrado. O profeta falou no Hajjatul Wada': dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum, a vossa honra, haramun كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Manter a honra do muslim. Por isso que até o hadith menciona aquele que ocultar os defeitos, os segredos do muslim, Allah vai ocultar os seus segredos no dia do juízo final. Portanto, você viu alguém a cometer adultério, o Sharia diz para este teu ver ter relevância. Quantas testemunhas devem ter? 4 testemunhas. Você viu. Se você for queixar, porque você viu, Allah, você viu. Allah é testemunha, eu vi. Mas não preenche os requisitos para acusar essas 2 pessoas que você até viu, para preservar a imagem das pessoas. Portanto, primeiro, quem faz o mal não pode fazer o mal. E se você ouviu, não tem provas, você não pode acusar. Porque você tem que ter provas. Você tem que ter evidência que está aqui, eu vi, ele está a fazer isso. Tenho aqui provas, tenho foto, tenho vídeo, eu vi a fazer. Aí você pode falar. Mas simplesmente falar, o líder fez, o líder faz, e sem evidência, isso é grave. Portanto, é importante sempre nós termos evidências quando quisermos acusar. Sim. Vocês gostam desta cena de eleições? Gostam muito de eleições aqui. Vocês todos recensearam? Recensearam? Tem cartão de eleitor? Tem cartão. Okay. Falar só depois não recenseou. Na verdade, eu queria saber qual é a posição dos muçulmanos nos processos eleitorais e se o muçulmano pode votar ou não. Se pode votar ou não? Exatamente. O voto é obrigatório, é um dever cívico que você tem. Conforme estava a falar o chefe na conferência. Se você não votar, alguém vai votar por ti. Você tem de ir votar. Tem de escolher quem é melhor para ti. Melhor em que sentido? Quem vai ser o melhor governante para ti? Dando condições adequadas na governação para teu bem-estar, para a tua religiosidade. Este, para o meu din, vai ser melhor. Este candidato vai trazer melhores condições para mim. Melhores condições para a minha prática do Islã aqui no meu país. Eu opto por este candidato por causa disso, por causa daquilo. Acha que não vai fazer tudo. Não vai fazer tudo, mas tem coisas que ele pode fazer. Se você
acha que todos são incompetentes, mas desses incompetentes tem um melhor que o outro. Então o Sharia diz: akhafu ad-dararain. Opte por aquele que o mal é menor. Portanto, tens que escolher. Tens que fazer isso. Na verdade, eu coloco isto aí porque lá onde eu saio, né? Eu sou de Nampula. E o chefe falava de ignorância, né? Então, lá, o conhecimento estava muito espalhado para os jovens. Então, em um momento, tem jovens até que só tem um hadith e já começam a fazer fatawa. E isso fica um pouco preocupante para nós. Às vezes nós votávamos, escondemos dedos, falar, Lembra então isso que eu disse agora. Portanto, este é um princípio de Sharia. Se ele estudou o princípio de Sharia, vai encontrar isso como um princípio de Sharia. Mesmo que não seja muçulmano. Se você acha que tem que ter um líder muçulmano, você tem que se candidatar. Para nós termos a opção de líder muçulmano. Se não é, você vê dentro do Estado lá quem pode ser melhor. E vote por aquele que for melhor. Portanto, são aqui aspectos que eu estou a mencionar que são importantes. Que você tem que olhar para escolher um certo candidato. Sim. Como é que? Como é que o opressor pode nulificar a sua falta? O oprimido que tem que nulificar isso, não é o opressor. O opressor, para ter a sua transgressão perdoada, tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa à pessoa. Portanto, Imam Nawawi menciona, se você for injusto com alguém, então existem passos que você tem de dar para suprir aquela injustiça. Primeiro, pode ser uma das coisas, é você falar com ele, redimir-se, pedir desculpa. Se se trata de uma injustiça que envolve bens, não é? Você furtou bens de alguém ou levou injustamente bens de alguém, você tem de devolver aqueles bens e tem que fazer uma firmeza que você não vai voltar mais a cometer aquela injustiça. Mas se tratar de um direito, hukukul ibad, você tem de ter com a pessoa, pedir desculpa à pessoa. Por isso que é grave quando se trata de hukukul ibad, de direitos do servo. Desculpa a insistência, mas não tem nada a ver com a primeira questão. Eu sou da justiça. Diante de uma situação em que eu sou alguém, um empresário, vem um muçulmano e vem um não muçulmano. Numa situação em que o não muçulmano tem competências, dispõe dos requisitos que eu pretendo empregar o indivíduo. E o muçulmano não dispõe, mas é alguém necessitado. Qual deve ser a justiça aplicada? Você gostaria de ter um trabalhador incompetente? A incompetência que me refiro é não ter os requisitos suficientes para... É uma liberdade. Tu tens uma liberdade. Uma coisa é liberdade que tu tens, outra coisa é o que está estatuído na lei. Você se está como um indivíduo que é um árbitro, que está a olhar para os requisitos, não é? E outro não tem esses requisitos. Você vai ser injusto optar em dar primazia a quem não tem requisitos simplesmente porque é muçulmano. Quando estiver, por exemplo, numa função pública. Mas torna-se diferente se tratar de um direito, de uma propriedade privada. É algo, é teu. Então, tu escolhes. Quer incapacitado ou como capacitado, o critério é teu. Mas quando se tratar de um direito público, aí você tem que ser justo. Os capacitados é que devem ter, os que preenchem os requisitos é que devem usufruir daquela posição. Portanto, é um bem comum, bem público. Quando se tratar de uma propriedade privada, torna-se diferente. Segunda questão. Vamos dar, depois voltamos para si. Eu tenho uma questão que representa o bom num sítio, o bom no mercado. Eu sempre estava por alguma coisa, alguém que eu conheço naquele momento, mas passado um tempo que eu não consigo pagar naquele momento, mas depois de um tempo consigo aquele valor. E vou naquele sítio, encontro que aquela pessoa já não está lá, procuro saber das pessoas que estavam ali, e digo, esse sítio já não aparece aqui, não sabemos onde é que anda, onde é que anda. Então, todas as maneiras de como pagamos esse tipo de pagar, mas eu quero pagar aquela dívida. E não tenho outra maneira. Como é que deve fazer? Sim, como é que eu faço? Portanto, tu fizeste um empréstimo
e no momento de pagar já não encontra a pessoa a pagar. Sim. Tens de procurar os familiares dele, se puder encontrar, ou fazer todo o esforço para poder encontrar a pessoa, se não, os seus herdeiros. Se também não consegue encontrar, você tem que dar aquele valor em caridade, em nome daquela pessoa, quem você devia. Se amanhã aquela pessoa aparecer, você tem como dizer, olha, eu dei em caridade aquele valor de dívida que eu tinha, porque não conseguia te encontrar, e se a pessoa aceitar, aquela fica a recompensa dele, e se não aceitar, tu tens de voltar a pagar a dívida e aquela caridade se torna um teu benefício. Sim. Assalam. A minha questão aqui, o Sheikh aí estava explanando uma das 7 pessoas que estará na sombra no dia em que não haverá mais sombra é do jovem e do justo. Mas eu gostaria de pedir ao Sheikh que fizesse uma resenha das 7 pessoas que vão estar nessa sombra. Ok. Portanto, imam justo, jovem que passou a sua juventude na obediência a Allah, aquelas duas pessoas que se amam pela causa de Allah, juntam-se por amor a Allah e separam-se por amor a Allah. Aquele indivíduo que está ligado ao masjid, aquele indivíduo que foi chamado por uma mulher para preencher as suas necessidades carnais, e ele recusou-se e disse que eu temo Allah. E aquele indivíduo que deu caridade com a sua mão direita, sem a sua mão esquerda saber. E aquele indivíduo que recordou-se de Allah na solidão, ao ponto dos seus olhos derramarem lágrimas. Sim. É bem sabido que existem alguns pecados em que a pessoa tem consequências. Neste caso, tem uma punição cá no dunya, que o Sharia recomenda, não é? Caso de ladrão, assim como no caso de zina, para países em que se aplica o Sharia, não é isso? Então, tem sido punido a pessoa cá no dunya, por exemplo, um ladrão foi cortado a mão, não é? Ou, por exemplo, o de zina foi batido sem chicotadas, ou por outra foi apedrejado. Qual é a situação de justiça mediante o dia do julgamento para esta pessoa? Pronto, os ulamás divergem nessa questão. Uns dizem que a aplicação da pena aqui no dunya lhe exime da pena no akhirah, dando o exemplo de Ma'iz al-Aslami, que ele cometeu adultério e pediu que a pena fosse aplicada sobre ele, até alguém disse depois, olha este indivíduo, insistiu que a pena fosse aplicada sobre ele e olha, está a morrer que nem um cão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu aquilo, andou um tempo, encontrou um animal morto com pernas levantadas, morto. O profeta disse, quem é que ele estava a falar demais? Ele apareceu e disse, coma deste animal morto. Ele disse, como é que eu posso comer do animal morto? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, é grave o que você proferiu, é grave, e eu juro por Allah, eu vi ele mergulhando em rios do Jannah, não é? Pela sinceridade do seu arrependimento e pela aplicação da pena. Uns ulamás dizem que a pena aplicada aqui no dunya é motivo daquele pecado ser perdoado, aquilo que ele fez. Enquanto outros dizem que a pena aplicada é um atenuante da pena que vai ser aplicada no além. Portanto, o tauba, acima de tudo, está lá, que a pessoa pedindo perdão, Allah subhanahu wa ta'ala poderá perdoar, mesmo após tendo sido aplicada a pena aqui no dunya. Neste caso, por exemplo, no caso do ladrão, ele roubou e por conseguinte terá de ser punido. E na existência dos bens, na devolução dos bens, por exemplo, ele continua sendo aplicado a pena de corte penal? É pelo roubo. É pelo roubo mesmo? É pelo roubo, sim. É para corrigir este, senão a pena não ia ser aplicada. Ou seja, vou tentar a sorte, se me apanharem vou devolver, se não me apanharem mesmo. Portanto, é pela ação, pelo roubo. E se confirmar, obviamente, existem procedimentos que confirmam este roubo. E difere do furto, assim como o valor da coisa roubada. Bom, vejo que não há mais questões. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós aquilo que foi correto, que foi aqui dito, prevendo Allah e do seu mensageiro, e aquilo que não foi correto, Allah e o seu mensageiro estão isentos,
e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe-nos por qualquer lapso que foi cometido neste ajuntamento. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.